Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política e essa notícia vem diretamente com o André Marcília. Mulheres dos surubões devorcaram, vão contar tudo para a PF. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marcília. Aqui não existe narrativa pronta e muito menos neutralidade conveniente. A gente questiona, investiga e expõe o que fica fora dos holofotes. Sem manipulação, sem filtro, só os fatos e o que realmente está por trás do jogo de poder. Se você quer entender de verdade o que acontece no Brasil, você está no lugar certo. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Isso é Vitrine Política. Aqui a verdade não se negocia. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. A Polícia Federal acaba de tomar uma decisão que vai colocar Brasília em pânico total. As mulheres que participaram dos surubões do Vorcaro com autoridades públicas vão ser escutadas, vão ser ouvidas. Os anexos da delação do Vorcaro entregues anteontem trazem nomes, fatos e datas. Eu vou te mostrar agora, porque essa parte da investigação pode ser ainda mais bombástica, mais explosiva do que toda a investigação sobre o próprio caso Master. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal e deixem um like nesse vídeo. O Globo revelou hoje que a Polícia Federal vai ouvir as mulheres que participaram do surubão do Vorcaro com autoridades dos 3 poderes da República. Mensagens da própria investigação indicam que os eventos, como a gente já tratou aqui no canal, eram usados pelo ex-banqueiro, seja para obter favores de autoridades públicas, seja para chantagear as autoridades públicas que participaram ou tinham participado desses surubões. Tudo sempre vigiado com câmeras, tudo sempre filmado pelo próprio Vorcaro. As festas aconteciam em Trancoso, no sul da Bahia, por isso Cine Trancoso, em casas alugadas pelo Vorcaro com controle militar de acesso. A proibição de celulares, detector de metais na entrada e câmeras interna do próprio Vorcaro registraram quem estava lá. Eram conhecidas, como eu mencionei, como Cine Trancoso, e o próprio Vorcaro confessou para a própria noiva em mensagens obtidas no ano passado que isso, aspas, fazia parte do meu business. Isso era uma festa para 300 pessoas no mínimo, dizia ele, e que isso fazia parte do business dele. Esse era o business dele. Quem participava dessas festas? Segundo a Folha de São Paulo, parte do negócio do Vorcaro era trazer mulheres da Rússia, Ucrânia, Lituânia, Holanda, México, Venezuela para esses eventos. Pessoas que não falavam português, para não entenderem as negociatas que eram tratadas entre Vorcaro e as autoridades públicas presentes. Claro, tudo isso pago pelo Vorcaro, com dinheiro do avião dele, que todo mundo voava nos aviões, e assim por diante. Lá tinha gente, alta autoridade do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Quem participava disso, sem dúvida alguma, eram ministros, senadores, deputados e assim por diante. Muito bem, banqueiros, juristas, estava todo mundo lá. Né? Eu não estava, mas estava todo mundo lá. O Lauro Jardim, no começo do ano, chegou a publicar que o Moraes visitou Trancoso, algo que eu mostrei aqui no canal e que o Moraes depois desmentiu e ficou por isso mesmo. Não colocou o Lauro Jardim no inquérito das fake news. Para você entender o tamanho desse problema, o tamanho da bronca que vem por aí, as câmeras internas desse Cine Trancoso filmaram todo mundo que esteve lá. O Vorcaro falou de datas, como eu mencionei nos anexos, e agora essas mulheres vão ser ouvidas. E pior, essas mulheres vão ser ouvidas numa investigação independente da Polícia Federal, independente da delação do Vorcaro. Portanto, mesmo que a delação do Vorcaro caia, mesmo que as câmeras sumam, porque tem câmera, a gente lembra, desde o dia 8 de janeiro, né? Vocês sabem disso, tem câmera que some, não é assim? Pois bem, mesmo que as câmeras sumam, mesmo que a delação do Vorcaro não vá adiante, como essa investigação é independente, essas mulheres que certamente viram o que acontecia lá e quem lá estava, poderão falar. E ao falar,
mesmo sem a delação do Vorcaro, essa investigação vai ser relevante. E a gente sabe muito bem que os senadores, deputados, juristas, ministros, pessoas que lá estavam ou lá estiveram, têm muito mais medo de assumir que lá estavam presentes do que assumir que estavam em negociatas. Tem muito mais medo da imoralidade dessas festinhas, desses surubões, do que das falcatruas que certamente também foram patrocinadas por boa parte dessas autoridades fora das festinhas. Vamos aguardar o que vai dar essas oitivas dessas moças. Estaremos aqui atentos, como sempre, no canal. Um abraço. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Dino pede vista e interrompe julgamento dos royalties do petróleo. Depois do voto da relatora Carmen Lúcia, o ministro disse que surgiram fatos novos no processo e que, diante da complexidade do julgamento, precisa de mais tempo para análise, caso dure há 13 anos. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, interrompeu nesta quinta-feira o julgamento sobre a redistribuição dos royalties do petróleo entre os estados e municípios. Dino pediu vista logo depois que a relatora Carmen Lúcia voltou para inviabilizar a regra, favorecendo os entes federativos produtores. O processo aguarda a resolução do STF há 13 anos. Ao pedir a vista, Flávio Dino afirmou que foram citados fatos novos no processo e que, dada a complexidade do julgamento, prefere pedir mais tempo para analisar a questão. O tribunal julga a constitucionalidade da Lei 12.734 de 2012, que alterou os critérios da decisão dos royalties do petróleo entre os estados e municípios produtores e não produtores. Carmen Lúcia entendeu que não é possível distribuir de forma igualitária entre os entes federativos os valores decorrentes à exploração do petróleo. A ministra destacou que os impactos dos estados produtores, notadamente Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, têm um ônus ambiental maior que os demais. Os prejuízos maiores se concentram nas regiões de exploração, pontuou. No mérito, a ministra ressaltou a redistribuição dos valores e desconsiderou o caráter indenizatório dos royalties do petróleo para os entes mais atingidos pelos impactos ambientais da exploração. Carmen considerou que a Constituição estabeleceu que, no Pacto Federativo, há um favorecimento aos estados e municípios que exploram recursos petrolíferos. Cuida-se, portanto, de sistemática apta a carregar enorme estabilidade às relações federativas. A própria Agência Nacional do Petróleo tem que esperar a escolha do outro para fazer a sua para saber qual é a melhor, declarou. Os royalties são compensações financeiras pagas pelas empresas exploradoras de petróleo à União, estados e municípios pela extração de recursos naturais não renováveis, como petróleo e gás natural. A lei aprovada pelo Congresso ampliava a fatia destinada a estados e municípios não produtores, mas foi suspensa em 2013 por decisão liminar de Carmen Lúcia. O julgamento foi retomado depois de 13 anos na quarta-feira. Eventual mudança na distribuição dos recursos beneficiaria entes federativos que não estão nas áreas de extração direta e prejudicaria principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, que concentram quase toda a produção de petróleo do país. Os três estados afirmam que a mudança causaria prejuízos bilionários, principalmente ao Rio de Janeiro, responsável por 86% da produção de petróleo e 76% da produção de gás natural do país. A Confederação Nacional de Municípios é um grupo de 19 estados não produtores atuam junto à Corte pelo reconhecimento da constitucionalidade da lei, que pode assegurar até 40 bilhões anuais para estes entes. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.